VotoCast. Jornalismo SPM nas eleições 2022. O sistema judiciário brasileiro ainda é distante da realidade da sociedade, tanto pela sua complexidade quanto pela sua acessibilidade. O acesso a bons advogados que entregam um serviço de excelência é hoje excepcional aos brasileiros. Além disso, é comum a prisão de inocentes, má condução de um processo e vítimas de crimes que não chegam perto de lutar pelos seus direitos. No Brasil, as ONGs Human Rights Watch e o Projeto Inocência lutam pelos direitos humanos dessas pessoas. O advogado Augusto de Arruda Botelho participa desses dois projetos e decidiu entrar para a política filiando-se ao Partido Socialista Brasileiro como pré-candidato a deputado federal nessas eleições. Mas quais são suas principais propostas? Quais serão seus desafios no eventual mandato? E como ele tornará a justiça brasileira mais acessível? Prepara o fone de ouvido e chega mais. Está começando mais um VotoCast. VotoCast. Jornalismo SPM nas eleições 2022. VotoCast. Seja muito bem-vindo, ouvinte. Começa agora mais um VotoCast. Eu sou Rafael Saldanha e eu estou aqui apresentando hoje o programa com meu parceiro Richel Piva. Tudo bem, Richel? Tudo certo, Rafa, você tá bem? Tô ótimo, cara, e você? Tudo certo. Junto com a gente aqui hoje nas mídias sociais, nossa bancada, Maria Fernanda Neves. Tudo bem, Mafê? O que você tem por aí? Oi, gente. Passando aqui pra lembrar pra vocês que a gente tá ao vivo no YouTube e na Twitch. E lembrar também pra vocês que daqui a pouco o nosso episódio vai estar no Spotify. E que nós temos os cortes no YouTube, além do nosso Instagram, votocast.espm. Agora sim é com vocês, Rafa e Richel. Mafê, muito obrigado. Richel, me conta, quem que tá com a gente hoje aqui? Então, Rafa, o nosso convidado hoje é o advogado Augusto de Arruda Botelho. O Augusto é mestrando pela Fundação Getúlio Vargas e especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e em Direito Penal pela Universidade de Salamanca. Ele iniciou sua carreira como estagiário no escritório de Márcio Tomás Bastos, ex-ministro da Justiça, no primeiro mandato do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aí, o Augusto foi conselheiro da Human Rights Watch, organização que defende e realiza pesquisas sobre direitos humanos e também do Projeto Inocência aqui no Brasil. O Botelho foi um dos fundadores do Instituto de Defesa de Direito de Defesa, onde foi presidente por 3 anos e faz parte da diretoria por 16 anos. E hoje ele é o mais novo candidato, pré-candidato a deputado federal pelo PSB. Seja muito bem-vindo, Augusto. Obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês, todos os alunos e alunas da SPM e quem mais nos acompanhar em todas essas plataformas. Quanto lugar vocês estão, gente? Que bom, né? Tem que divulgar, né? Obrigado pelo convite. É você. E, Augusto, pra gente começar, a gente queria saber como é que você se aproximou da política e por que concorrer a deputado federal. E por que o PSB também? Vamos lá, começar pelo começo. Envolvimento com política partidária eleitoral eu nunca tive. Eu tive uma proximidade muito grande com política através do movimento estudantil, quando eu estava na faculdade, não só na faculdade de Direito, mas eu fiz um pedaço, metade do curso de Ciências Sociais, então ali principalmente eu me envolvi em política estudantil. Mas eu meio que me desapontei com a política estudantil. E essa foi uma das razões que eu fiz uma opção na minha vida de ser um ator político, de mudanças, de trabalhar com política, mas através do terceiro setor. Então todas essas organizações que você mencionou, e tem algumas outras que eu participo também, eu seja tendo sido fundador, diretor ou conselheiro dessas organizações, foi uma forma que eu encontrei através, obviamente, das pautas que eu defendo, que eu trabalho. Procurei ser, dentro da sociedade civil, através do terceiro setor, um ator de mudanças dessas políticas. São 20 anos, pelo menos, mais até 22 anos agora, de uma militância em direitos humanos, no sistema de justiça criminal, no sistema penitenciário, através de todas essas organizações. O motivo da minha, como digamos assim, mudada de chave, né? É um giro de chave, né? De uma opção por uma política tradicional, por uma pré-candidatura, ela se deu principalmente diante do cenário atual que o Brasil atravessa. Um cenário extremamente preocupante,
extremamente polarizado e, por outro lado, em que tantas pautas urgentes precisam ser enfrentadas. Então, tem ali uma série de componentes pessoais, porque não é fácil deixar de lado uma carreira. Eu sou um advogado criminalista, tenho um escritório grande, atendo grandes causas, não é fácil deixar de lado esse trabalho do dia a dia, não é fácil deixar de lado sua família. Eu tenho 3 filhos pequenos, para se dedicar a um desafio enorme que é entrar para uma política tradicional. Esse desafio, ele se concretizou. É curioso falar isso, né? Tem um componente, pelo menos pessoal meu, que eu acho que é um pouco diferente de outras candidaturas e de outros candidatos, e eu volto um pouquinho no tempo para setembro de 2021, em que eu fui ali dormir no dia 5, 6 de setembro, e tenho certeza que muitos de vocês também foram dormir com medo. Medo mesmo, assim, medo físico eu tive. Eu sou uma pessoa que me expõe publicamente em diversos lugares, recebo retaliações, ameaças, enfim. E eu fui dormir naquele 5, 6 de setembro, havia, vocês vão se lembrar, uma ruptura iminente, assim, institucional. O governo Bolsonaro tinha aumentado muito o tom. Em Brasília você tinha ali pessoas sitiando a cidade. Na noite de 6 de setembro, aquela cena dos caminhões tentando ali ultrapassar uma barreira policial para entrar no Supremo, no Congresso. E eu acordei no dia 7, não teve golpe, ainda bem. Mas essa mudança de chave é curioso, assim, medo nem sempre é um sentimento bom, mas quando você canaliza esse medo e consegue transformar numa coragem, e foi efetivamente o que aconteceu, assim. Eu falei, cara, não dá mais, assim, precisa fazer alguma coisa. E foi essa coragem, movida por um medo inicial, que me fez sair de uma zona de conforto, porque assim, esses 20 e tantos anos de terceiro setor me deixaram numa zona de conforto extremamente agradável. Eu sou conselheiro participativamente das organizações mais importantes que tratam do tema que eu milito. Human Rights Watch é uma das maiores organizações do mundo. O IDDD, que eu fundei, é hoje a organização mais importante que trata do sistema de justiça criminal no país. A gente teve vitórias imensas ao longo desses 20 anos. Então você fica numa posição confortável. Tudo bem, aqui tem um escritório legal, tem minha família, todo mundo bacana. Estou nas organizações que eu precisava estar. Ixi, por que você vai inventar moda? E assim, você consegue ser, volto a dizer, um ator de políticas e um ator de mudanças. Mas eu entendi que era necessário realmente dar um passo a mais. E esse passo a mais, naturalmente, foi concorrer a um cargo. Sou pré-candidato a deputado federal aqui em São Paulo. E deputado federal, porque basicamente todas as pautas que eu defendo, milito, trabalho e quero enfrentar são pautas que necessariamente precisam passar pelo Congresso Nacional. Então eu não via outra opção. Por último, porque eu gosto de responder todas as perguntas que me fazem, porque o PSB, essa é uma resposta, eu posso dar ela de uma versão curta ou uma versão mais longa, mas eu vou ser pragmático para não me alongar muito logo na primeira resposta. O PSB me recepcionou muito bem. As pautas que o PSB defende, elas são muito próximas. Eu tive uma abertura muito grande para tratar dessas pautas e discutir essas pautas com os dirigentes dos partidos. A composição atual política eleitoral que o PSB tem com o candidato e ex-presidente Lula e com outros demais integrantes do partido aqui em São Paulo e em vários outros estados, me fizeram escolher o PSB por uma aproximação ideológica, mas por um pragmatismo eleitoral também. Não tem, assim, acho que isso as pessoas às vezes falam de pragmatismo. Eu quero ganhar a eleição. Então, assim, então as pessoas acham que tem meio dedo de falar isso. Eu não tenho, eu não sou político tradicional. Eu sou 100% transparente, falo o que realmente eu defendo, acho. E o PSB é um partido que, além de ter me recepcionado muito bem, abraçar as pautas que eu abraço, é um partido, do ponto de vista pragmático, muito, muito, muito interessante. E Augusto, você falando que você tem que sair da sua zona de conforto para estar na posição que você está hoje, você tem que abrir mão de questões familiares. Você já foi dono de balada, você recentemente escreveu um livro, debatedor em programa de TV. Quem é esse Augusto que a gente não vê muito e o que você está abrindo mão o que você está abrindo mão da sua vida pessoal para entrar na política? Tudo, cara. Assim, eu não. A semana passada eu vi meus filhos no sábado, por exemplo. Foi o único dia da semana que eu vi meus filhos. Assim, isso para mim é muito doído, muito. Eu tenho 3 filhos pequenos, isso assim, por enquanto é algo que tem realmente mexido comigo.
O escritório, eu tenho uma equipe fantástica que segura as pontas. Então, assim, o escritório continua e continuará. As duas atividades, caso eu seja eleito, são plenamente compatíveis. Mas, obviamente, eu não pego caso novo. Assim, eu continuo atendendo meus clientes, porque continuarei atendendo, obviamente. Mas esse outro Augusto que vocês não conhecem, eu sou um cara boêmio, sempre gostei de noite, sempre gostei de sair, então eu tive casas noturnas, bares, restaurantes, vários aqui em São Paulo. Sempre fui uma pessoa ligada à cultura, bastante ligada à cultura. Fui produtor de cinema, investi em alguns filmes no Brasil, fora do Brasil. Então tenho toda essa ligação com a cultura, com a noite, com a economia criativa que a noite produz, que a cultura inteira produz. Sempre foi para mim uma bandeira, algo muito forte. E tem um lado também, que é um lado meio válvula de escape, cara. A advocacia criminal é extremamente pesada, em todos os aspectos. E, infelizmente, nesses 22 anos convivendo nessa área, eu vi muitos colegas com problemas, cara, assim, saúde mental, sabe? Assim, então, ter outras coisas para fazer, pensar em outras coisas que não sejam exclusivamente o dia a dia difícil da advocacia criminal, além de uma, assim, economicamente importante, interessante, investir em cultura, investir em entretenimento, mas também era uma forma de eu descansar minha cabeça, sabe? Desligar a cabeça, porque se você sai do escritório e vai para casa, a tua cabeça vai ficar nos casos, nos sofrimentos, nas angústias. Então, teve até uma questão de saúde mental mesmo, desse lado B. E, Augusto, no início da pandemia, lá em 2020, você participou do grande debate da CNN e um em específico causou uma grande repercussão, que foi o com o Caio Coppola, sobre a atuação do governo Bolsonaro na pandemia. Uhum. E esse programa, ele é muito importante por trazer esses dois lados, né, geralmente opostos. E para você, qual que é a importância social desse debate político hoje, ainda principalmente nesse meio de eleição que a gente está chegando agora? O debate político é essencial em qualquer momento da história. É importante debater política, é importante discutir política, e a discussão política ela não precisa ser feita num mundo de faz de conta. Assim, você pode aumentar a voz, você tem todo o direito e deve criticar ou apoiar candidato que for, criticar e discutir o voto do seu vizinho, do seu familiar, do seu amigo. Política ela tem que ser feita com base na discussão. Não dá. Só que o único problema, que é o principal problema, é que a forma como a gente discute política hoje, diante de uma polarização, e essa polarização também é curioso, né? A gente pega a palavra polarização como se ela fosse assim, naturalmente negativa. Não é que a polarização hoje da política brasileira é burra. Basicamente isso. Ela é burra porque ela não é uma polarização feita com base em proposta, ideia, por que o seu candidato é melhor que o meu, o que o teu candidato apresenta que o meu não apresenta. É uma polarização política que ela é muitas vezes baseada no xingamento, na agressão física, no discurso de ódio. Então essa polarização ela não leva a absolutamente nada. Agora, a discussão política, ainda que seja feita de forma veemente, ela é essencial para a gente construir uma democracia melhor. Até para convencer pessoas do outro voto, do voto A ou do voto B. Esse é um ponto. A questão do grande debate que você tocou foi um desafio bem importante, assim, por vários aspectos da minha vida. Primeiro que a gente estava no meio da pandemia, assim, eu não vou dizer no pior momento, mas no começo de uma pandemia que era um momento muito difícil. Tudo tinha fechado. Eu moro aqui em São Paulo, mas eu saí de São Paulo com a minha família, nós fomos para o interior, e eu recebi uma ligação da CNN dizendo, você quer participar do grande debate? Eu falei, bom, posso pensar? Ele falou, não pode, você tem que vir aqui amanhã. Eu falei, amanhã não dá, né? Não. E aí consegui comprar um prazozinho de 48 horas. Eles me ligaram numa quinta-feira, eles queriam que eu começasse na sexta, eu comecei na segunda. Eu comprei 3 dias de sei lá o quê, de um pouco mais de tranquilidade. Porque a partir daí foram 3 meses, que também não foi fácil, porque minha família ficou no interior, cara. Eu voltei sozinho para São Paulo, fiquei sozinho na minha casa no momento em que estava tudo fechado. Então a minha vida era passar o dia inteiro sozinho, absolutamente sozinho em casa, esperar a pauta do debate chegar às 5 da tarde, ficar que nem um maluco estudando de 5 até 7h30, ir para a CNN, fazer maquiagem, cabelo e tal, e entrar no ar ao vivo, sem ter feito um piloto. O Caio, por exemplo, ele fez 16 pilotos antes de estrear na CNN, eu não fiz nenhum. Me colocaram lá no coisa, me tacaram uma luz na cara e falaram, pô, um debate. Eu falei, Jesus amado,
que eu não sabia. Enfim, eu tenho muitos amigos jornalistas e no terceiro, quarto programa, um deles me ligou e falou: Augusto, vou te dar uma dica. Eu falei: bom, já 15 mil pessoas já me ligaram para dar dica. Assim, eu tô indo muito mal. Aí você falou: não, tá indo super bem, mas você tá piscando demais. Eu falei: nossa senhora, de onde é que o cara, meu tiro? Eu falei: você tá piscando demais. Eu falei: tá bom, mas como é que você controla piscar, né, cara? Como é que eu não pisco com a olho assim, arregalado? Aí eu contei isso pro diretor do programa, ele falou: não, Augusto, é porque você entra no estúdio muito em cima da hora, aí tem muita luz ali, tua pupila e tudo mais, eles demoram pra se adaptar, então entram por 5 minutinhos, pô, tá me dando uma dica assim, né, que eu poderia ter recebido muito antes, e realmente, você pega os primeiros programas, eu tô lá piscando sem parar, mas aí depois eu aprendi que eu tinha que entrar antes e ficar um pouco olhando pra luz, pra minha visão se acostumar. Mas terminando, cara, por que foi importante? E o que eu acho importante num programa como esse, desse tipo de debate, que teve seus problemas. O modelo de debate, por exemplo, que o Grande Debate fez, é um modelo que teve muitos problemas na origem, né? O programa ele começou nos Estados Unidos e lá ele acabou de uma forma uma ruptura muito ruim, assim. Tem uma história até bem interessante de como o Grande Debate americano da CNN terminou. Mas o fato é que, assim, o meu desafio com esse debate, e que é uma coisa que eu vejo acontecer muito pouco, é mostrar para as pessoas que, cara, debate nem sempre é ganhar. Às vezes ouvir é muito mais importante do que você simplesmente ganhar, manter a tua opinião vencedora, como se tivesse sempre que ter a necessidade de um vencedor e um vencido dentro de um debate. Não, às vezes o debate é ouvir. O feedback mais legal que eu recebi em rede social, metade era assim, metade me elogiando, metade não, essa divisão foi injusta. Parte me elogiando, parte me xingando, parte me ameaçando. E uma parte menor, mas a que eu mais gostava de receber, é a pessoa que dizia assim: cara, eu penso muito diferente de você. Mas nesse programa, nesse tema especificamente, pô, eu parei pra pensar. Que legal, vou estudar, vou ver um texto. Pô, você mudei de opinião porque eu te ouvi. Cara, aquilo pra mim, ganhei, entendeu? Ali era pra mim ganhar isso, entendeu? O cara ouvir, saber que alguém ouviu e teve a humildade de escrever e falar: mudei de opinião, não concordo com você, mudei de opinião. Se a gente tivesse mais isso no debate político brasileiro, tenho certeza que a nossa sociedade e o nosso país estaria muito melhor. Gustou, você falou de ouvir o outro e pensar nas pautas do outro para discutir um tema que você não é a favor necessariamente. Para esse ano, você sendo pré-candidato, quais são as suas principais pautas, os seus principais projetos no eventual mandato a partir do ano que vem? Bom, eu não posso fugir daquilo que eu luto e faço há 20 anos. Assim, eu sou muito pragmático, eu quero resolver os problemas que eu sei que existem dentro da área que eu sei trabalhar e venho trabalhando há 20 anos. Eu adoraria abraçar o mundo, adoraria. Tem 50 pautas urgentes do nosso país. Eu não tenho como abraçar 50 pautas urgentes do nosso país porque eu não vou fazer nada. Eu não vou ser o candidato ou o pré-candidato que vai tomar caldo de cana e comer pastel na feira, apesar de eu adorar caldo de cana e pastel, e nem vou ficar falando sobre todos os temas para agradar o ouvido de um possível eleitor. Eu não vou ter medo de defender propostas que são impopulares para grande parte da população e não vou querer falar sobre propostas populares de forma superficial só porque eu tenho que falar sobre esse tema, porque está todo mundo falando sobre esse tema e eu tenho que me posicionar. Não vou. Eu sou bem focado numa pauta que passa por direitos humanos e justiça. O principal desafio que eu espero enfrentar como parlamentar, caso seja eleito, é transformar a justiça brasileira numa garantidora de acesso a direitos. A gente tem que entender que a justiça ela não serve apenas para resolver o conflito entre partes, o conflito que a gente está acostumado a imaginar, uma ação de despejo, uma ação de cobrança, uma ação criminal, a guarda de um filho, ações clássicas. A justiça ela tem que servir como uma garantidora de acesso a direitos mínimos, garantidos que a população tem na Constituição e em outras leis e que muitas vezes eles não são acessados, não são entregues, e a justiça ela pode cumprir um papel essencial de garantir esses direitos. Vou falar coisas básicas, direito, por exemplo, ao saneamento básico, direito à educação, direito à saúde. A justiça pode sim ser um catalisador de democratizar a garantia do acesso a esses direitos. Só que a justiça, da forma como ela existe no nosso país, do tamanho que a justiça tem, a morosidade da justiça, a quantidade de processos que a justiça tem, ela simplesmente não consegue se preocupar com essa parte essencial que ela deveria se preocupar. Então é necessário que você faça uma reforma, e eu tenho várias
propostas e estudos, e a gente formou aqui já nessa pré-campanha diversos grupos de estudo, de apresentação de propostas legislativas, principalmente para fazer o quê? A justiça ela precisa ser mais rápida, ela precisa ser mais eficiente para que ela consiga, ao se desafogar em números mesmo, ela possa, aí sim, começar a pensar em garantir acesso a direitos mínimos, principalmente para a população mais vulnerável. Essa é uma parte macro da justiça. A parte que não é micro, porque o tema é extremamente essencial, mas é um tema aí mais estreito da justiça, são pautas ligadas ao sistema de justiça criminal, que é onde eu atuo há mais de 20 anos. Começar por uma reforma de lei de drogas. A lei de droga brasileira é extremamente ineficaz, ultrapassada, produz distorções e injustiças diariamente. Então isso precisa de uma reforma completa. Você precisa de reformas ainda dentro do sistema de justiça penal que façam ele ser mais rápido. A lentidão na justiça criminal é uma das principais causas para a sensação de impunidade que a gente tem. Porque a sensação de impunidade, você falou um pouco do livro que eu escrevi o Iguais Perante a Lei, no ano passado, e um capítulo do livro chama Desmistificando Folclores do Sistema de Justiça Criminal. E o primeiro folclore que eu desmistifico é que o Brasil é o país da impunidade. A gente escuta isso todo dia, basicamente, ou toda semana, ou pelo menos uma vez por mês, a depender do grupo que você frequenta. O Brasil é o país da impunidade. Como é que a gente pode ter a terceira maior população carcerária do mundo e ainda assim ter essa afirmação de que somos o país da impunidade? Não, o Brasil prende muito. Prende muito mal e prende muito. Só que essa sensação de impunidade, ela está, para mim, estreitamente ligada a alguns fatores, mas um deles é justamente a lentidão que a justiça tem para entregar um resultado final. É inadmissível que um crime que aconteça hoje tenha seu julgamento só finalizado daqui a 10 anos. Completamente inadmissível. Então você precisa de mecanismos para tornar a justiça mais rápida, mas ainda assim mecanismos que não retirem direitos e garantias fundamentais das pessoas, que é o que geralmente a gente vê em proposta. Né? Proposta em matéria legislativa, em reforma do judiciário, que a gente tem em tramitação, ou principalmente em época eleitoral, é o seguinte: é imediata, é milagreira, milagrosa e ineficaz. Então, assim, eu vou na contramão de tudo isso. Assim. Nada que eu pretendo trabalhar, você vai ver o resultado efetivo em 6 meses, que é isso que geralmente o político propõe. Né? Vou resolver. Falando ainda do tema de justiça criminal. Quantas vezes a gente já não vê em programas de campanha, vamos resolver o problema da criminalidade aumentando a pena. Assim, me dá uma revolta ver esse tipo de proposta por uma razão bem simples, não funciona. Não tem um crime do Código Penal que a incidência tenha diminuído porque a pena aumentou. Simplesmente não funciona, mas ainda assim é esse tipo de proposta que engana, é uma proposta populista, que lá o homem médio, o cidadão médio, amedrontado nas grandes cidades com a criminalidade aumentando, ele fala, pô, que legal, vai dar certo, é só aumentar a pena que vai dar certo. Mas não vai, eu vou na contramão de proposta assim. Augusto, hoje a gente está aqui com o nosso colaborador, ex-aluno e editor de política da Globo News, Gabriel Weiner. Gabriel, você tem uma pergunta para o Augusto hoje? Tenho. Afonso, tá funcionando? Tá. Augusto, se você for eleito, você corre o risco de ter que conviver 4 anos com Sérgio Moro e Deltan Dallagnol como colegas na Câmara. São 2 perguntas numa só. Tá. A primeira, então, eu queria saber qual é a sua estratégia para fazer isso sem correr o risco de perder o réu primário. E a segunda pergunta é, puxando a brincadeira, eu queria saber a sua opinião sobre a necessidade que alguns juristas apontam de haver uma quarentena para membros do judiciário que queiram concorrer a cargos eletivos. Eu vou começar pela segunda, que é mais fácil de responder. Eu sou extremamente favorável a uma quarentena. Acho legítimo que Deltan Dallagnol e Sérgio Moro sejam candidatos. Vejo problema nenhum, mas deveriam respeitar uma quarentena que não existe. Por enquanto, eu sou favorável que exista, para não corrermos o risco de que essas autoridades façam uso do seu cargo já com uma ideia futura de serem candidatos. Então, acho uma quarentena essencial. Só como ela não tem, Sérgio Moro e Deltan, legalmente, não tem problema nenhum. Até acho importante que eles larguem o Poder Judiciário, larguem a toga e façam política no lugar certo, porque eles estavam fazendo política no lugar errado até um bom tempo atrás. Então, quanto a isso, ok. Como é que eu pretendo, caso eleito, conviver com Sérgio Moro e Deltan Dallagnol no Congresso? O Sérgio Moro é um longo conhecido meu, de muitos anos, e não é da Lava Jato. O primeiro caso que eu trabalhei em que o Sérgio Moro era juiz foi o caso do Banestado em 2003. Então, assim,
com quase 20 anos já de convivência com o juiz, sempre achei, sempre me posicionei e sempre tive certeza de que ele era um juiz com interesses pessoais, interesses políticos, um juiz que, para combater o crime, rasgou a Constituição no meio e já fazia isso antes da Lava Jato. Durante o Banestado, Moro cometeu uma série de ilegalidades muito semelhantes às que ele cometeu na Lava Jato posteriormente. Então a minha convivência com ele já é de longa data, é uma convivência respeitosa, pacífica, nós estamos em campos diferentes de pensamento, extremamente diferentes, só que a figura dele na minha vida sempre foi a figura do juiz e eu a figura do advogado. Eu peço e ele decide. Ainda bem que agora nós estaremos num campo em que ele vai ter que debater, porque lá ele mandava. Na condução de um processo, ele manda, ele me recebe se ele quiser, ele defere ou indefere um pedido meu de acordo com a Constituição e com o Código de Processo Penal dele, porque é isso que ele seguia, o Código Penal de Curitiba, o Código de Processo Penal de Curitiba, não o nosso, não do Brasil inteiro. Agora vamos dizer assim, a gente está numa situação de equilíbrio. Eu estou achando ótimo. Partindo da premissa de que eles estarão eleitos, estou aqui antecipando algo que para mim é meio claro, se o Deltan e o Moro ficarem hoje assistindo televisão, o Votocast, se eles estiverem assistindo, um abraço. Assistindo até o dia 3 de outubro, eles não precisam nem fazer campanha que eles estarão eleitos. Porque o lavajatismo, ele está impregnado. A gente tem que imaginar o seguinte, e esse também, complementando um pouco a primeira pergunta que vocês me fizeram, eu estou convicto de que o Bolsonaro vai perder essa eleição. Tiraremos Bolsonaro do poder pela via mais democrática que existe, que é a via do voto. Só que Bolsonaro sai, mas o bolsonarismo fica. O bolsonarismo fica no Congresso, nós teremos apoiadores do governo reeleitos, novos apoiadores eleitos, então o bolsonarismo ficará com um plus, que é o lavajatismo, que são irmãos siameses, filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Então o desafio é ainda maior. Isso passou, inclusive, bastante pela minha decisão de uma candidatura. Imaginar que, por exemplo, nós temos aí pela frente a reforma do Código de Processo Penal, está aí para ser discutida. É inadmissível que eu, um advogado militante com 20 anos de advocacia criminal, veja Deltan Dallagnol e Moro sentados discutindo a reforma do Código de Processo Penal e eu do lado de cá não podendo fazer nada, ou podendo fazer o que eu sempre fiz no terceiro setor, que é importante, é essencial, mas eu preciso estar lá. Assim, para mim é essencial que haja uma oposição qualificada, tecnicamente qualificada. A gente tem deputados, senadores com formação jurídica, mas pouquíssimos ou quase nenhum deles tem uma formação jurídica dentro do sistema de justiça criminal. E a gente vai ter duas pessoas que eu defendo exatamente o contrário que eles defendem, porque eles vêm com essa pauta que a questão é o combate à corrupção. Não é. Jamais foi apenas sobre combater a corrupção. Havia, sim, e hoje nós temos a certeza disso com a candidatura de ambos, um interesse pessoal, um interesse político, um interesse ideológico e um interesse eleitoral. Então, eu me sinto, respondendo a tua pergunta, meu réu primário continuará intacto, porque eu vou debater e vou discutir agora com equilíbrio, porque eu estava numa posição de desequilíbrio com essas autoridades, tecnicamente, todas as atrocidades que eles fizeram e que vão tentar ver colocadas na lei, vão tentar ver colocadas aí, retirando direitos e garantias fundamentais de todos os cidadãos. E Augusto, surgiu uma dúvida minha agora aqui. Você comentou que você conhece o Moro desde 2003, certo? E você trabalhou junto com ele no processo do Banestado. Você comentou que ele cometeu diversas ilegalidades. Você consegue nomear alguma delas pra gente? É uma Consigo sim. Ele... Por exemplo, eu não posso falar de casos concretos e de atuações profissionais minhas, mas o Moro ele já se utilizava de algo que depois virou um método, é um dos métodos mais perversos que a Lava Jato se utilizou, que é a decretação de prisões preventivas ilegais com o fim de obter delação premiada da pessoa. A primeira delação premiada clausulada da história do sistema de justiça brasileiro, o que é uma delação premiada clausulada? Que tem cláusulas. Foi feita no Banestado pelo Moro. Com um personagem que depois ele surge de novo na Lava Jato, que é o Alberto Youssef. Essas duas operações elas estão intimamente ligadas. Alberto Youssef é um delator do Banestado, faz uma delação com a força-tarefa do Banestado, que tinha vários procuradores da República, que depois foram ser procuradores da República da mesma força-tarefa da Lava Jato.
E Moro sempre se utilizou, e a força-tarefa, obviamente, é que fazia os pedidos, deste mecanismo, este método ilegal de prender alguém ilegalmente, posto que desnecessária a prisão preventiva, para depois oferecer a ele as maravilhas, as benesses de uma delação premiada. Esse é um método e uma ilegalidade, por exemplo, que ele, por diversas vezes, se utilizou. Tanto no Banestado, quanto depois na Lava Jato. E para mim, retirar a liberdade de alguém antes de uma sentença penal condenatória é exceção. Não para mim, para a Constituição é exceção. E o Moro sempre fez disso a regra. Augusto, não só sobre a Lava Jato, mas você já comentou em outros podcasts sobre o caso da Vaza Jato. Sim. E recentemente você falou que ela é um maior escândalo que o Poder Judiciário brasileiro já viu. Sim. Em sua história recente. Sim. E não só associando isso com os métodos utilizados pelo Ministério Público Federal na Lava Jato, você podia comentar essa sua frase na Vaza Jato, as atuações do Moro, as conversas no Telegram com o Deltan Dallagnol, por favor? Tá, claro, sim. Vamos lá. Algumas premissas, até porque depois vem a contestação, então eu já começo pelo que eu sei que vai ser dito. As provas obtidas mediante o hackeamento de um celular são lícitas? Não, são ilícitas. Todas as conversas divulgadas, elas foram objeto de um crime. Jamais podem ser usadas contra ninguém. A depender do Moro e do Deltan, elas poderiam sim ser usadas, porque uma das medidas anticorrupção, as 10 medidas anticorrupção, idealizadas pelo Deltan e apoiadas pelo Moro, uma delas previa justamente a flexibilização no uso da prova ilícita. Mas eu defendo que não. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, Moro e Deltan jamais poderão responder pelos crimes que cometeram e que estão ali naquelas conversas, porque a prova é ilícita. Número 1. Número 2, juízes, promotores e advogados conversam no WhatsApp, conversam no Telegram? Conversam. Eu tenho várias conversas com juízes, com ministros de vários tribunais, porque eu sou amigo deles. Conheço, saio para jantar, discutimos questões genéricas da justiça e do direito. Não tem problema nenhum em você manter uma conversa com uma autoridade, até uma autoridade que esteja julgando um caso seu. Com uma exceção, se a conversa não for sobre o caso. Simples assim. Bem simples. E o que nós vimos nas conversas, que são sim para mim o maior escândalo do Poder Judiciário brasileiro, foi que uma das partes do processo, qual seja o Ministério Público, e o juiz queria julgar esta causa em que o Ministério Público era parte, combinavam ações dentro desse processo. Combinavam de que forma? Antecipando petições para esse juiz olhar de forma antecipada, esse juiz se manifestando de forma antecipada sobre uma decisão que ele vai ter, esse juiz indicando testemunhas para a parte, né? Esse juiz fazendo perguntas sobre o andamento de investigações. Esse tipo de relação entre partes, ela é inadmissível. Quando eu escuto pessoas dizendo, mas todo mundo conversa. Assim, se alguém me mostrar, algum advogado, algum promotor, algum procurador de justiça me mostrar esse tipo de conversa tendo com o juiz, eu vou falar. Então, assim, eu em 22 anos jamais tive qualquer coisa semelhante a isso com qualquer autoridade que esteja julgando um caso que eu estou atuando. É um comportamento antiético, você acha? Não, é criminoso em alguns aspectos. E não, é antiético, com certeza. E o teor de algumas conversas, por exemplo, quando eles combinam esquentar depoimentos, quando eles dizem que, por exemplo, um depoimento foi juntado sem que a pessoa de fato tivesse prestado um depoimento, isso é um crime, isso é uma falsidade ideológica. Isso deveria ser investigado e essas autoridades punidas. Elas não serão corretamente, do meu ponto de vista, porque a prova que dá origem a essa investigação é uma prova ilícita. Ela foi obtida mediante uma interceptação ilegal no telefone. Não podemos usar, mas não deixa de ser um escândalo como foi. E, Augusto, agora trocando um pouquinho de assunto, semana passada a gente teve o caso em Sergipe, né, da morte do motoqueiro Genivaldo de Jesus pelos policiais rodoviários, que colocaram ele no porta-malas, passaram spray de pimenta e ainda tacaram um gás lacrimogêneo lá dentro, né? Qual que é o seu comentário? O que você acha dessa atuação? O que você vê? Como é que você vê isso? Com revolta, com perplexidade e principalmente não utilizando algumas expressões e alguns termos que eu estou cansado de ouvir. Eu não assino mais nota de repúdio. Parei, cansei. Assim, se alguém me convida, Augusto, assina uma nota de repúdio, eu falo, não assino. Chega de nota de repúdio. Outra coisa que eu não aguento mais é falar caso isolado.
Ah, foi um caso isolado, a polícia... Não foi um caso isolado. Não foi um caso isolado. Quando a gente tem vários casos, porque vários não chegam ao nosso conhecimento, né? De abuso, de violência policial, de crimes praticados por policiais, isso não é um caso isolado. Tá? E o último, que não se adequa a esse caso concreto, mas é também uma expressão que eu não uso mais, que é a bala perdida, né? Porque a bala perdida ela sempre encontra um corpo preto, periférico, né? Sempre o mesmo corpo, então assim, tá longe de ser perdida. Nesse caso, assim, é que as imagens são muito chocantes, né? Assim, eu infelizmente já acompanhei, já trabalhei em diversos casos de violência policial. É óbvio que não é uma generalização aqui. Há excelentes policiais vocacionados, mas há uma parte da polícia brasileira em que a violência é um método. A violência não é o último recurso. A violência não é uma resposta a uma agressão, é um método. E esse tipo de ação, ela tem que ter uma punição exemplar. Mas a punição por si só, ela não resolve, né? Tem que mudar a cultura. Tem que mudar a cultura. E é muito desafiador você olhar que isso não é uma questão de ideologia, né? Porque você tem, por exemplo, governos de estados que são historicamente governados pelo campo progressista, por governadores de esquerda, em que a polícia é mais violenta ainda do que em outros estados em que não, que historicamente você tem governos de centro ou até governos mais de direita atuando. Então não é uma questão ideológica. A violência dentro das forças policiais e principalmente dentro da estratégia de segurança pública, ela não é, muitas vezes, algo que tem ali um recorte ideológico. É simplesmente uma política errada de ação. Errada. Não importa se é de esquerda, se é de direita, você está errando. Augusto, o Weiner tem uma dúvida para falar sobre esse assunto. Você falou que independe do espectro ideológico, você atua há muitos anos nessa área. Eu queria saber se você acha que os casos de violência policial têm aumentado desde que a gente começou a viver uma certa cultura de ódio mesmo. Weiner, tem por uma série de razões. A violência se institucionalizou, assim, ela se banalizou, né? Assim, a banalização da violência é algo gravíssimo, porque vira uma coisa estrutural, né? Quando a gente banaliza. Eu vejo que a violência aumentou porque a criminalidade, obviamente, por razões econômicas, por razões temporais, por razões sociais variadas, ela tem se intensificado. Vamos pegar, por exemplo, algo extremamente atual e aqui paulistano, nosso, Cracolândia. Eu fui estudar as medidas que já foram adotadas na Cracolândia para um programa que eu vou participar. E, cara, você tem matéria de 2000, assim, são 20 anos atrás, em que, assim, é uma guerra, entre aspas, justamente porque ela é tratada como guerra, completamente fracassada. Você teve ali um ou outro momento de uma política um pouco melhor. A política do Haddad, aquela de braços abertos, ela tinha um olhar diferente de redução de danos, de procurar tratar da questão da dependência além de um problema criminal, que para mim jamais deveria ser um problema criminal, é um problema essencialmente de saúde pública, não qualquer coisa. Mas assim, isso só aumenta, né? O que está acontecendo agora? Os dependentes, isso é uma coisa extremamente triste. Você tem na Cracolândia, eu vi uma entrevista agora, há poucos dias, de uma pessoa da pastoral que convive ali, então é uma pessoa assim, que está lá no dia a dia, então assim, e não tem nenhum viés ali para fazer um comentário que não seja a realidade. Você tem um número gigantesco de pessoas que convivem na Cracolândia que de fato não são dependentes. Simplesmente são pessoas em situação de rua que ficam lá porque ali você tem um comércio, você tem uma troca. Então, assim, na verdade, a questão ela é anterior à dependência química, né? É uma questão de moradia, é uma questão de desemprego, é uma questão de vulnerabilidade. Então, o problema é muito maior do que simplesmente a polícia ir lá, soltar bomba de gás, borrachada e dispersar. Porque o que está acontecendo agora? Essa dispersão, ela está acontecendo, na verdade, uma violência geográfica em toda a região. Ontem mesmo você viu, na Avenida São João, houve uma dispersão e houve assim um quebra-quebra, uma correria. Eu vi vídeos hoje muito assustadores. Mas não são só os dependentes, o nóia, não, tem famílias ali. Tem famílias que estão em situação de rua, que estão ali na região, porque, enfim... Então, assim, é muito grave, mas respondendo bem objetivamente a tua pergunta, sim. A violência policial, ela tem aumentado, porque a violência como um todo na sociedade tem aumentado, e a resposta, muitas vezes, que é equivocada, é mais repressão, mais violência, e assim, a história mostra que isso não dá certo, né? Não é nem papo aqui, advogado de direitos humanos, advogado criminalista, não, basta ler estudos, são dados.
E Augusto, você comentou que a violência policial não é um negócio que acontece não é de agora, né? Acontece há muito tempo. Mas para você, qual que seria a saída para isso, para resolver esse problema? O que efetivamente pode ser feito para diminuir essa violência policial ou mudar essa atuação? Eu por não defender um punitivismo ineficaz, eu não vou te dar uma resposta seca dizendo que você precisa punir os abusos. Porque isso é uma das coisas que você precisa fazer, mas você precisa começar por aí. Porque há um corporativismo, há uma leniência, muitas vezes do Ministério Público, inclusive, que é o órgão que tem que fiscalizar a polícia. A fiscalização externa da polícia, ela cabe ao Ministério Público. Que muitas vezes é muito mais leniente, parcimonioso com abusos cometidos por forças de segurança do que propriamente pelo cidadão comum. Então você tem que começar com punição, sim. Agora, essa punição ela não precisa estar isolada. Ela não pode, na verdade, ser isolada. Ela tem que estar dentro de um projeto muito maior que começa pela formação dos próprios oficiais da polícia. Uma formação ali de base, uma formação humanitária, uma formação comunitária. Polícias comunitárias funcionam tanto no mundo inteiro. Houve tentativas. É que assim, eu volto um pouquinho àquela reflexão do político, né? As pessoas não apresentam proposta a longo prazo. As pessoas não... A pessoa quer ganhar voto, ou quer ser reeleito, ou quer qualquer coisa semelhante, apresentando proposta populista, milagrosa, que não vai funcionar. Então você pegar e falar, olha, o problema para resolver a violência policial vai demorar 15 anos, acabou, assim, obrigado, Augusto, próximo, né? Eu quero acreditar num cara que vai falar que vai resolver amanhã. É como a Cracolândia. Todo candidato a prefeito ou a governador dos últimos 20 anos, São Paulo prometeu acabar com a Cracolândia. Mas ninguém acabou. Porque essas pessoas propõem com... Olha, um projeto aqui, 6 meses resolveu. São anos para se resolver. Agora, uma pessoa que é candidata a prefeito, por exemplo, da cidade de São Paulo, chega para você e fala, eu tenho um problema gravíssimo em São Paulo, que é a Cracolândia. Eu vou demorar 4 anos para resolver, o eleitor vai votar no outro. Então, assim, enquanto a gente ficar nessa dicotomia de que a proposta ela tem que ser popular o suficiente para angariar voto, dançou. A gente não resolve o problema vai aumentando e... Estamos no que estamos. Augusto, vamos ver como a Fê ali, que ela tem nas redes sociais. Mas Fê, tem uma pergunta aí? Tenho sim, Rafa. Augusto, o Ulisses Freire acabou de mandar uma pergunta super legal aqui pra gente pelo Instagram. Augusto, você é visto por muitos como um dos grandes discípulos do Dr. Márcio Tomás Bastos. E acho justo dizer que tem traçado um caminho semelhante ao dele em relação a alguns pontos. No sentido de ter se tornado um dos maiores advogados criminalistas do país e recentemente se engajado na política. E a minha pergunta é, com que olhos você vê a comparação entre vocês dois e com que olhos você veria um eventual convite do ex-presidente Lula a ocupar o cargo de ministro da Justiça, como ocorreu com o Dr. Tomás? Perguntar pra mim como é que eu vejo essa comparação com o cara que me ensinou basicamente tudo que eu sei sobre isso que eu tô falando é meio injusto, assim. Ele foi meu grande mestre, assim, eu trabalhei com ele desde o 2º ano de faculdade até ele morrer. Eu fui a última pessoa a ver ele vivo, assim, então pra mim é até emocionante, assim, essa comparação. Eu só tenho orgulho, assim. Para mim foi um pai, me ensinou não só muita coisa de direito, mas principalmente como ser um ser humano melhor. O Dr. Márcio era, acima de tudo, um grande humanista, uma pessoa que revolucionou, assim, é muito forte, assim, ouvir isso de pessoas que são de campos completamente diferentes do seu, né? Você pega qualquer delegado de Polícia Federal que tem aí 20 ou 15 anos até 10 anos de experiência na Polícia Federal, ele vai, assim, ele pode odiar o PT, odiar o Dr. Márcio, odiar o Lula, odiar todo mundo, mas ninguém vai dizer que o que ele não fez na Polícia Federal foi revolucionário. Foi, assim. Eu conheci a Polícia Federal antes do Dr. Márcio, que era aqui em Higienópolis, numa casa caindo aos pedaços, que era uma coisa horrível, e a Polícia Federal que é hoje. Isso é mérito dele, que virou presidente Lula, eu acompanhei isso de perto, virou presidente Lula e falou, temos que fazer o seguinte, pega a Polícia Federal que você conhece, acabou, vamos mandar todo mundo embora, vamos aposentar, faz concurso novo, pagando bem, vamos aumentar o salário, vamos colocar uma molecada nova, vocacionada para combater o crime, vamos acabar com a corrupção dentro da polícia. E assim, tudo que a gente tem hoje de grandes operações, é mérito dele. Isso ninguém tira dele isso, entendeu? Ninguém tira dele isso. Então, assim, é um cara que eu aprendi muito. Ele me colocou numa das maiores encruzilhadas profissionais da minha vida, porque assim que ele foi assim que ele foi convidado pelo presidente Lula para ser ministro, ele, alguns minutos depois, me chamou na sala dele e me convidou para ir para Brasília com ele e eu não fui.
demorei um tempo para decidir isso, mas acabei decidindo por não ir para Brasília com ele. Vários amigos meus foram, viraram chefe de gabinete, secretário nacional de justiça, enfim. Tiveram longos caminhos ali dentro do Poder Executivo. Eu acabei não indo porque eu queria advogar, assim, sabe? Eu não fui. Falei, Márcio, eu não vou porque eu quero ser advogado, minha vida é isso. E foi tão incrível que o primeiro escritório que eu tive, ele que me deu. Ele me deu a primeira salinha, Avenida Liberdade 65, Conjunto 901. Era dele, ele me deu. E eu abri meu primeiro escritório ali, com uma portinha, com meu nome sozinho. Não tinha ninguém, não tinha sócio. Eu abri meu primeiro escritório ainda antes de me formar. Metido pra caramba, já coloquei a placa advogado, nem passada na OAB eu tinha. Eu toquei o Augusto de Arruda Botelho, advogado, não tinha caso nenhum. Mas como ele já tinha ido embora do escritório, eu falei, não, eu vou pro meu próprio escritório. Eu ficava lá esperando o telefone tocar, né? Porque não toca, né? Óbvio que não toca, cliente não tem cliente, não tem nada. Aí, não, me alonguei porque eu fico animado quando eu conto dele. O que eu acho de um futuro convite, eu já aceitei, pode me convidar que eu aceito. Augusto, estou falando da sua campanha agora de novo. Você está com uma iniciativa junto com a Carmen Silva, com a Amanda Werner, que é o 3x1 Brasil Mais Justo. E aí eu queria que você explicasse um pouco mais sobre a campanha e como isso vai ajudar a impulsionar campanhas e candidatos que têm menos popularidade, menos visibilidade. Que a gente tem uma realidade eleitoral hoje que precisa ser dita, né? Os candidatos a deputado estadual, eles têm muita dificuldade de montar uma campanha estruturada. Muita dificuldade, porque as verbas de fundo eleitoral, essas verbas de doação, etc., elas são muito mais focadas em candidaturas, por exemplo, para deputado federal do que deputado estadual. Então, esse é um fato concreto. A Andréa Werner e a Carmen Silva são duas, assim, a Carmen eu conheço há muitos e muitos anos, a Carmen é hoje praticamente parte da minha família, é uma pessoa que eu admiro, assim, a família dela inteira, a gente tem uma proximidade muito grande, e ela defende uma causa que para mim é essencial, ela não está intimamente ligada às minhas pautas, mas ao mesmo tempo é uma causa essencial para uma cidade de São Paulo e para um estado de São Paulo, que é a questão da moradia. Sim. Moramos aqui, basta andar na rua para ver o que está acontecendo. Assim, diariamente tem, no meu escritório, por exemplo, aí no quarteirão do meu escritório, diariamente tem uma família nova, morando ali em situação de rua. E a causa da moradia para mim é essencial, e o trabalho que a Carmen faz é assim, eu não conheço pelo menos outro trabalho mais incrível, dedicado, sério, do que o trabalho que ela faz na ocupação 9 de julho e tantas outras ocupações que ela tocou. Então a Carmen, quando eu optei pela pré-candidatura, quando eu optei ir para o PSB, a primeira pessoa que eu fui falar sobre questões assim, logísticas e tudo mais de campanha foi a Carmen, que eu sabia que ela ia ser candidata. E a Carmen falou, Augusto, eu vou com você, cara. Vambora. Falei, vambora. E a gente formou essa dupla dinâmica aqui em São Paulo. E uma das formas de ajudar, além do engajamento que eu tenho, engajamento das minhas redes e tudo mais, financeiramente. Campanhas custam. Então, a ideia do 3x1, que tem a Andréa Werner, que essa foi assim um encontro daqueles amigos novos que você faz e já vira melhor amigo no mesmo dia, né? A Andréa é uma pessoa que eu não conhecia, fui conhecer há uns 6 meses atrás. Pelas redes sociais a gente começou a conversar. A Andréa tem um trabalho incrível de inclusão de pessoas com deficiência. Ela tem um filho autista e que eu acompanhava pelas redes sociais e vi o trabalho que ela fazia e a importância. E a gente sentou para conversar um belo dia. Ela, você pré-candidata, eu também. Pô, que bacana. Vamos tentar fazer alguma coisa junto. Aí eu falei, André, um pouco na linha do que eu falei, eu não posso abraçar o mundo. Assim, a pauta de pessoas com deficiência é tua. E aí a gente conversando, ela começou a contar das dificuldades jurídicas. Como a justiça deveria ser uma garantidora de acesso. Porque, por exemplo, está garantido que uma escola, por exemplo, municipal ou estadual, ela tem que aceitar alunos autistas, por exemplo. E as escolas muitas vezes não aceitam. Então, o quanto a justiça ela tem que ser acessada para garantir um direito fundamental que a lei já prevê. Quando a gente começou a conversar sobre isso, eu falei, não, André, nossa pauta casa perfeitamente. Porque eu não quero fazer junções, não quero defender, mais uma vez, pautas que eu não me sinta não confortável ou desconfortável por não concordar com elas, por entender que eu não vou ter como colaborar. Quando a gente começou a conversar melhor, eu comecei a entender todas as necessidades que a justiça muitas vezes tem que ser colocada no meio para garantir direitos, por exemplo, que pessoas com deficiência têm. Eu falei, não, cara, vamos embora.
E aí começamos a trabalhar junto e a campanha de arrecadação online, junto com a Carmen e junto com a Andrea, é justamente com essa intenção de ajudar a campanha delas, de ajudar a causa. Então, como eu tenho um engajamento de rede social muito forte, eu imaginei, vamos arrecadar dinheiro para nós três. Então, o que é a campanha 3x1, para quem não conhece? Tudo que é arrecadar nessa campanha, que na verdade é uma campanha que cada candidato faz para sua própria candidatura, eu resolvi não fazer só para minha candidatura. Eu vou dividir o valor que eu arrecadar com elas duas. Elas vão ter as campanhas delas também, individuais, mas a minha campanha era dividida com essas duas pré-candidaturas de causas que eu acho tão importantes. E Augusto, agora falando um pouquinho mais de números, o fundo eleitoral desse ano vai ser de 4,9 bilhões de reais, né? Só que só 2% desse dinheiro vai para todos os partidos que estão no TSE. E os outros 98% são repartidos de acordo com a representatividade no Senado e na Câmara, né? E eu queria saber a sua opinião sobre o fundão e se ele realmente traz esse propósito de ajudar os partidos que são menores e têm menos visibilidade. Vou tentar compartimentar um pouco essa tua resposta para ela ficar completa. Primeiro, o financiamento de campanha era feito de uma forma que propiciava assim, uma série de irregularidades, quando não crimes. Precisava ser alterado. A forma como o financiamento de campanha se dá hoje também está longe de ser uma forma perfeita. Esse é um tema de dificílima solução, porque a gente tem que primeiro partir de uma premissa, de um pressuposto que ele não é muito popular, que é o seguinte: democracia custa. Democracia custa dinheiro. Democracia custa dinheiro. Partidos custam dinheiro e partidos são essenciais para a manutenção de uma democracia representativa. Então partido custa. O dinheiro tem que vir de algum lugar. Então assim, mas que absurdo, nós cidadãos estamos pagando uma eleição, estamos pagando um fundo partidário. Não, vocês estão pagando a sustentação do Estado Democrático de Direito e da democracia, que tem um preço. Isso custa dinheiro, não custa só ideologia. Tá? Então a existência, primeiro, de fundos, tanto partidários como eleitorais, é uma realidade. Principalmente diante de campanhas e que agora elas se limitam à doação de pessoas físicas de até 10% do que essas pessoas declaram. É necessário para que candidaturas possam ser feitas de uma forma com que as pautas e o candidato muitas vezes consiga passar para a população, passar para o eleitor essas pautas que eles defendem. Isso tem um preço. Se eu acho o valor do fundo eleitoral correto, não, eu acho um absurdo, cara. Acho que as campanhas deveriam ser muito mais baratas e o fundo eleitoral deveria ser muito menor. Agora, como é que vai se fazer isso? Tem que ser uma construção de uma reforma política que faça isso. Por enquanto, a lei estipula, e a previsão da lei é essa, e acaba produzindo um valor, principalmente de fundo eleitoral, que eu acho um valor absurdo. Agora, dizer que você não pode ter um fundo eleitoral é hipócrita. Porque você precisa de um fundo, porque democracia custa, sim. Não tem como assim, porque o não, assim, pessoas como principalmente, se bem que isso você não tem muito um corte ideológico. Essa crítica muitas vezes ela vem de vários campos ideológicos, mas é uma crítica que ela está divorciada do conhecimento do dia a dia de como funciona uma eleição, de como funciona um partido político, de como funciona propriamente uma democracia. Se você não tem, vamos pensar o seguinte: se você não pode mais ter financiamento de campanha de pessoas jurídicas, tá? E se você não tem um fundo eleitoral, um candidato, por exemplo, ele vai fazer sua campanha com dinheiro de quem? Se ele não tem dinheiro? Do crime organizado, de Caixa 2. Então, assim, a inexistência do fundo eleitoral, ela vai gerar, com certeza, uma abertura muito maior para que o financiamento de campanhas ele não seja como ele era feito lá atrás por pessoas jurídicas, e sim por Caixa 2 de crime organizado. De Caixa 2, por exemplo, de desvio de outras entidades. Augusto, você falou ontem no Twitter, você entrou ao vivo ontem no Twitter, numa conversa... Até 1h30 da manhã, pela madrugada. Na madrugada, Nossa exato. Senhora. Foi tarde. E você comentou que a gente vai enfrentar um dos maiores processos que já existiram, que vão tratar das emendas secretas. Sim. E que vai deixar o mensalão no chinelo. Só para contextualizar, uma reportagem do G1 já revelou que o Congresso detalhou para o STF apenas 1/3 do valor das emendas de relator. Né? Isso dá 10 bilhões, são 20 bilhões de reais que a gente não sabe para quem foi, para o que foi. Qual a gravidade dessa falta de transparência e quão perto você acha que a gente está de um processo sobre essa questão?
Eu fiz ali um exercício de futurologia pela experiência que eu tenho dentro do âmbito criminal. Eu, de fato, acho que isso vai virar uma investigação e um processo muito grande, porque tudo indica que houve abusos justamente pelo que você já retratou, que é a falta de transparência. É surreal você imaginar que os milhões transacionados, às vezes, por um parlamentar, não tem um 100% de transparência. O dinheiro público tem que ser transparente em sua totalidade. Não existe qualquer justificativa minimamente plausível que possa defender que um recurso público tem que ter algum tipo de informação sonegada do eleitor, do cidadão. Assim, eu não consigo nem pensar uma hipótese, assim, tirando assim, sei lá, uma questão de segurança nacional, algo que você não possa ter ali de forma transparente, tudo gastos, por exemplo, do Ministério da Defesa. Tirando isso, nada justifica a falta de transparência, ou a não transparência, ou 100% da transparência. Então, principalmente dentro do contexto que nós vivemos, pandemia, muitas licitações sendo feitas. Eu, na minha experiência de advogado criminalista, e vocês podem me cobrar daqui a um tempo, isso vai dar muito, muito o que falar ainda. Augusto, agora para uma última pergunta para a gente encerrar. Recentemente se consolidou a chapa do Lula com o Alckmin, certo? Que sempre foram dois personagens que sempre se atacaram, sempre foram contra. E você acha que essa junção, ela afasta ou aproxima os públicos do PT e os votantes do Geraldo Alckmin enquanto ele estava no PSDB? Nós estamos diante do seguinte dilema: democracia ou barbárie? É esse o dilema. Lula e Alckmin divergiram sempre. Eu divergi bastante do governo Alckmin, publicamente várias vezes. Mas nunca deixei de achar ou acusei Alckmin de não ser um democrata, por exemplo. Jamais. Posso não ter concordado com a política de segurança pública dele, com a política de educação, mas sempre esteve, assim como outras várias pessoas do partido que ele estava, que é o PSDB, dentro do campo democrático. E com a divergência democrática que é extremamente saudável. Extremamente saudável. E precisa continuar existindo. De uma forma eficiente, não com essa polarização burra, mas ela precisa continuar existindo. Então, eu volto a usar a palavra pragmatismo, que eu usei tanto aqui. O momento é democracia ou barbárie. Ter o Alckmin como vice, eu vou usar uma expressão bem direta, foi um golaço. Golaço. Em todos os aspectos. Do aspecto de voto, do aspecto de imagem, do aspecto de governo. Alckmin é um bom gestor, tem experiência em gestão. Foi governador do estado de São Paulo tantas vezes. É um político honesto. O vice-presidente tem um papel fundamental num país que precisa ser reconstruído. O momento agora é de reconstrução. A gente vai recomeçar quase que das cinzas. O governo Bolsonaro destruiu a economia, a cultura, a universidade. Tudo. A gente vai ter que recomeçar. E já vou aqui terminar de forma... assim, não vão ser 4 anos que vão resolver. Não vão ser 4 anos que vão resolver. Então, assim, para ser um governo muito bom, com todo mundo bom que a gente possa ter, que seja de campos ideológicos diferentes, não tem problema nenhum. A renovação do Congresso Nacional, por exemplo, que precisa ser feita de forma diferente do que foi feito em 2018, tem que ser feita com pessoas de partidos políticos diferentes, não necessariamente partidos de esquerda. Eu me alinho a centro-esquerda, a esquerda sempre foi esse meu posicionamento ideológico. Agora que você tenha pessoas de centro-direita, mas democratas que sustentem o Estado Democrático de Direito, respeitem as instituições e defendam a democracia, é essa renovação que a gente precisa agora. Porque, volto a dizer, o Bolsonaro vai sair, mas o bolsonarismo fica e o lavajatismo vem. Então, quem vai se contrapor a isso precisam ser pessoas que tenham na sua essência mesmo, de forma intransigente, a defesa da democracia. Que sejam de campos ideológicos diferentes, de partidos diferentes. Mas esse núcleo aqui não dá para mexer. E Geraldo Alckmin é uma das pessoas. Augusto, a gente está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua participação de novo. E Obrigado eu a vocês pelo convite. queria abrir só uma consideração final sua, algo que você queria falar no final, antes da gente encerrar. Bom, como a gente está falando com bastante estudante, imagino eu, votem, cara, votem, assim, votem consciente, sabe? Outubro de 2022 vai ser, com certeza, o momento mais importante que a política brasileira viveu desde a democratização. Para mim, assim, esse momento
que foi uma das razões pelas quais eu saí da minha zona de conforto e optei ser um pré-candidato. Eu não estou pedindo para ninguém ser pré-candidato também, porque não vou te dizer, gente, né? Nada fácil. Mas assim, cara, voto consciente, votem, conversem com seus amigos, conversem com o vizinho, conversem com pessoas da família. Assim, é necessário uma participação muito, muito grande, até porque hoje se coloca em dúvida a rigidez da justiça eleitoral, a segurança da urna eletrônica. Então, uma votação expressiva, ela é importante, inclusive, para a manutenção dos meses seguintes pós-eleição, que serão difíceis, bem difíceis. Então, assim, é importante a consciência do jovem. Vai ser a eleição com o maior número de jovens votando. Então, assim, o recado que eu queria passar, principalmente para os estudantes que estão ouvindo, é votem consciente, conversem com seus amigos. O cara vai, vou viajar para a praia. Não vai viajar para a praia, não. Vai viajar no outro final de semana, vai votar. É isso. Dei bronca. E Augusto, eu queria agradecer a sua presença aqui hoje com a gente. Muito obrigado pela sua disponibilidade, ter vindo aqui conversar com a gente. E o VotoCast é um programa realizado por alunos do curso de jornalismo da SPM São Paulo. Essa edição foi apresentada por mim, Rafael Saldanha. E Richel Piva. Nas mídias sociais, Maria Fernanda Neves, Júlia Capaldi e Felipe Padovese. O roteiro de Rodrigo Narciso, Maria Fernanda Neves e Larissa Cripa. A edição por Karina Lopes. Trabalhos técnicos, Afonso Afonsos. Colaboração hoje do ex-aluno editor de política da Globo News, Gabriel Weiner. Orientação da oficina de eleições, a professora Patrícia Rangel. A supervisão do Centro Experimental de Jornalismo, do professor Antônio Rocha Filho. E a coordenação do curso de jornalismo, a Maria Elizabeth Antonioli. É isso, o VotoCast fica aqui. Muito obrigado a você que ficou com a gente nessa 1 horinha. Valeu. Muito obrigado, tchau, tchau. Got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. VotoCast. Jornalismo SPM nas eleições 2022. VotoCast. Jornalismo SPM nas eleições 2022.